Olá, amigos do Estadão, a nossa audiência semanal da nossa conexão Brasília-Paris, que nos últimos semanas tem sido São Paulo-Paris, que o Felipe Frazão está de férias. Nós estamos aqui novamente, temos o prazer de ter a parceira que é Jéssica Petrovna, é jornalista da Editoria Internacional do Estadão. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Caminoto? Boa tarde para você e boa tarde para quem nos acompanha. Tá bom, para você também. Assim, hoje nós vamos falar de três temas. Estava combinando com a Jéssica aqui. Três temas que a gente acha que são importantes nesse momento, né? Teve aí o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Pela Espanha, Irlanda e Noruega. Temos também as eleições convocadas, as eleições gerais para o Reino Unido, o dia 4 de julho está aí, né? Um país, umas eleições muito importantes, né? Por razões óbvias, a importância do Reino Unido e também porque perspectiva de troca, né, de comando, mudança ali no comando do país. E vamos falar também desse imbróglio, né, dessa confusão entre Espanha e Argentina, com as declarações, né, no mínimo, polêmicas do Milei em relação ao chefe de Estado espanhol, né, e a esposa dele. Mas vamos começar com a questão da Palestina, que nós tivemos aí esse reconhecimento, né, por parte desses três países europeus, um reconhecimento que é muito importante no sentido, principalmente no ponto de vista institucional, simbólico, embora dezenas, né, acho que 145 países, né, Jéssica, algo em torno de 140 países já reconhece o Estado da Palestina, países, a Europa, como um bloco, né, com vários países importantes da Europa, e também outros atores muito importantes, como Estados Unidos, Canadá, não reconhecem a Palestina ainda como um Estado, né, independente. E essa ação desses três países, embora não vá ter nenhum efeito prático, concreto de momento, coloca maior pressão sobre Israel, né, justamente por causa da situação toda que a gente está acompanhando em Gaza, que a gente vem falando muito de todo aquele drama humano que a gente acompanha. Assim, antes de passar um pouco para os comentários da Jéssica, eu acho que tem todo um. Hoje mesmo, hoje é um dia que o Ministério das Relações Exteriores da França faz um briefing com jornalistas aqui correspondentes, e hoje mesmo eles foram, obviamente, questionados. A França não apoia esse reconhecimento neste momento, porque ela acredita, como outros países, inclusive, que o reconhecimento tem que ser feito dentro de um contexto de um processo político, não um reconhecimento per si só, né? Reconheceu e pronto. Eles acham que esse reconhecimento tem que fazer parte de um processo, acho que inclusive de uma solução pacífica para a região, né? Da solução do duplo Estado e tal. Então, Israel e Palestina, da convivência pacífica, etc. Um cenário que nós estamos muito distantes nesse momento. Então, a França achou precipitado, embora não usou essas palavras, mas o governo francês acha que foi precipitado. A França vem tentando fazer um movimento nessa direção, inclusive tentando trazer Reino Unido e Estados Unidos, mas dentro desse espírito, olha, tem que ser um processo de ganhas e perdas, né? Podemos reconhecer o Estado, é legítimo o Estado palestino, esse reconhecimento, mas isso tem que vir também com compromissos do Estado Uhum. palestino, compromissos em relação a Israel, à existência de Israel, etc. Então, do ponto de vista político, institucional, realmente esse reconhecimento tem impacto, mas do ponto de vista prático, não muda nada nesse momento, não é, Jéssica? Certamente, Caminoto. A posição da França é parecida, inclusive, com a posição dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Os Estados Unidos eles reagiram a essa decisão da Espanha, da Irlanda e da Noruega, que vão reconhecer agora, no dia 28 de maio, a Palestina como um Estado.
Os Estados Unidos reagiram dizendo que o presidente Joe Biden é um defensor da solução dos dois estados. Ele, inclusive, vem pressionando o governo israelense a trabalhar para reconhecer o Estado palestino no futuro pós-guerra, né? Para que a solução para o pós-guerra, para trazer uma paz que seja duradoura, seja a criação de um Estado palestino, mas que os Estados Unidos acreditam que isso tem que ser negociado, né? Justamente essa posição da França, que isso tem que ser uma negociação política, que não adianta o mundo inteiro só reconhecer o Estado da Palestina e achar que isso vai fazer com que o Estado da Palestina exista e seja respeitado da forma como o mundo está pressionando para acontecer nesse momento de guerra. Mas é claro, né, que você ter países europeus reconhecendo o Estado palestino aumenta a pressão por uma solução nesse sentido, né? Algumas semanas, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede ao Conselho de Segurança o reconhecimento desse Estado palestino, porque cada vez mais os líderes dos países têm reconhecido que essa é a única forma de você ter uma solução mais duradoura para a crise, né? Que não seja só um cessar-fogo imediato, mas que você possa conquistar uma coexistência pacífica entre árabes palestinos e os israelenses no território. Porque a decisão da ONU de 1948, que cria o Estado de Israel, ela também previa um Estado palestino, mas que nunca saiu do papel, né? Na década de 90, a gente teve os acordos de Oslo, que criaram a autoridade palestina, que hoje governa a Cisjordânia, essa autoridade palestina que foi expulsa da faixa de Gaza com a ascensão do Hamas e que tem sido mais aberta às negociações, né, que é muito mais pacífica que o Hamas, assim, está disposta a negociar de fato com Israel, inclusive atua em colaboração com Israel em questões de segurança na Cisjordânia, né? Então, o que os Estados Unidos têm defendido é que o futuro pós-Gaza você possa ter uma autoridade palestina fortalecida que governe a faixa de Gaza, o que Israel absolutamente nega. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele tem insistido que, na visão dele, a autoridade palestina e Hamas seriam a mesma coisa e que ele não vai aceitar nenhum dos dois na faixa de Gaza. Então, tudo isso contribui para aumentar a pressão sobre Israel, para que Israel possa também entrar na negociação, né? Porque o que acontece no momento é o mundo inteiro pressionando por uma negociação nesse sentido e o governo israelense resistindo a essa pressão para negociar e avançando militarmente sobre a faixa de Gaza. Então, acho que tudo isso contribui. Aí é um ponto importante que você tocou. Agora, a reação de Israel, né, ouvindo a porta-voz do governo israelense e outras autoridades falando, olha, esse reconhecimento, na verdade, somente joga a favor do Hamas, é quase que justifica, né, o discurso do governo israelense, isso mostra, né, dá um sinal de que as ações terroristas do Hamas, né, surtiram efeito, no sentido acho que eles usam até a palavra recompensa, né, Caminoto? Recompensa, exatamente. Recompensa, e eles também, obviamente, não aceitam, nem mencionam a criação do Estado palestino nesse momento, e esse é um ponto complicado da nossa negociação, né? E também reforça que nós não vamos, vamos criar um Estado palestino para o domínio do Hamas, ou mesmo pelo Fatah, né, que seria oficialmente que cuida ali da Cisjordânia, mas que também tem sérios problemas de gestão, corrupção. Então Israel rechaçou e alguns analistas acredito que, obviamente, não era essa intenção, o reconhecimento joga a favor da extrema-direita israelense, tentando justificar uma ação, né, a continuidade e a ação cada vez mais incisiva na faixa de Gaza. Então, é uma situação bem complexa. Os esforços diplomáticos vão continuar, né, dentro desse contexto, num cenário, né, cada vez mais que continua muito complexo, né, na faixa de Gaza. Israel continua, né, a sua ação em Rafa, avançando, e você tem outras teve aí também o acidente com o presidente do Irã, né? Tudo, pelo menos segundo as próprias autoridades iranianas, foi uma falha mecânica no helicóptero, né, que causou o acidente, mas que também causa mais um fator de instabilidade num ator muito importante da região, né? O Irã, não vamos esquecer,
apoia o Hamas, né? Como apoia o Hezbollah também, então, no Líbano. Então, você tem toda uma situação de possibilidades, de eventos, como vai ser a sucessão no Irã, né? Quem será o próximo, o próximo presidente. Tudo isso gera cada vez mais incerteza. Sim, certamente. Você tem agora uma disputa por poder aberta no Irã, né, que é um ator super importante na região, inclusive porque apoia esses grupos, né, como você mencionou, apoia o Hamas, apoia o Hezbollah, apoia os rebeldes Houthis no Iêmen. E querendo ou não, por mais que o Irã apoie esses grupos e indiretamente esteja envolvido na guerra em Gaza, as sinalizações oficiais do Irã até agora eram de não entrar abertamente no conflito, né? Quando Israel lança aquele ataque na embaixada, no consulado em Damasco, e mata os generais da guarda iraniana, o Irã lança aquela saraivada de mísseis contra Israel, mas no que alguns analistas viram quase como um jogo ensaiado para dar uma resposta que não fosse colocar o Irã diretamente em guerra com Israel, né? Tanto que foi um ataque super anunciado. O sistema de defesa aérea de Israel, em conjunto com os Estados Unidos, com Jordânia, com países europeus, conseguiu abater todos aqueles mísseis e meio que ficou por isso mesmo, né? Então, oficialmente, o Irã nunca entrou, de fato, em guerra com Israel nesse momento, né, da faixa de Gaza. Então, toda essa disputa por poder no Irã, embora o presidente seja uma figura decorativa, né, a gente sabe que quem toma as decisões de fato é o Ayatollah, o Ali Khamenei, mas isso aumenta a instabilidade nesse momento em que tem um temor, né, de que qualquer erro de cálculo pode tirar a guerra de Gaza e transformar num conflito maior na região, porque você tem uma série de atores envolvidos diretamente, né? Então, realmente continua sendo um momento de muita tensão ali no Oriente Médio. Ainda mais porque o Irã é um país com seus problemas políticos internos, né? Um regime muito duro, autoritário, né? E que você tem aí uma faixa, ninguém sabe ao certo, até por causa que não há liberdade de imprensa, etc., mas há uma parcela relevante da população iraniana insatisfeita, né, com o regime, e aí isso pode ser, embora a eleição não seja uma eleição como nós temos habituados, né, nos países, nas democracias liberais, né, democracias, uma situação complicada, no sentido, inclusive, de uma turbulência política interna, né? Então, nós vamos ter que acompanhar com muita atenção. E falando de países relevantes, a gente pode, né, tivemos uma surpresa essa semana no Reino Unido, aqui do lado, né, da França, com o Sunak, primeiro-ministro conservador, chamando eleições para o dia 4 de julho, eleições gerais para a eleição do novo parlamento. Foi surpreendente, as pessoas estavam esperando essas eleições. Ele tinha que convocar as eleições até janeiro de 2025. Mas as pessoas estavam esperando que essa convocação ocorresse ali para outubro, novembro no máximo. Mas ele surpreendeu a todos, né, mesmo integrantes do Partido Conservador, com esse anúncio. Foi um anúncio um pouco, um anúncio um pouco, vamos dizer assim, bizarro. Ele saiu na chuva ali em Downing Street, né? E todo mundo sem guarda-chuva, aquela chuva caindo, e ao fundo uma música que de algum evento próximo ligado aos trabalhistas da época do Tony Blair. Então, foi meio desastroso sob o sentido de PR, né, de relações públicas, o anúncio. Mas ele surpreendeu e tem uma racional na visão do Sunak, é que, como você sabe, o Reino Unido vem, né, passando por uma série de crises, né, nos últimos, desde o Brexit, na verdade, que ele saiu aí da União Europeia. Houve uma série de crises políticas, trocas de primeiro-ministros, que chegaram até a lembrar um pouco que o Reino Unido parecia mais um país de terceiro mundo com estabilidade política, né? E o Sunak está há menos 2 anos no cargo,
Mas assim, a economia britânica sofreu muito no pós-pandemia, inflação, custo de vida, juros altos, e agora surgiram alguns sinais positivos na área de emprego. Então, na avaliação do Sunak e dos seus assessores, não vai ficar melhor do que está, entendeu? A tendência é que pode até piorar. Então, esse é um bom momento para chamar a eleição. O problema é que os conservadores, em todas as pesquisas, e há um bom tempo, estão a mais de 20%, estão mais de 20% atrás da oposição, dos trabalhistas, né? Então, salvo algo muito surpreendente, algo muito fora do previsto, essa eleição de 4 de julho está nas mãos do Partido Trabalhista, a volta do Partido Trabalhista ao poder, que há muito tempo não está no poder no Reino Unido. Então, é uma eleição muito importante. Obviamente, o Reino Unido é uma das grandes potências mundiais, uma potência nuclear, tem uma importância importante em todo o xadrez político, inclusive no Oriente Médio. Então, é uma eleição muito, muito relevante. E surpreendeu a todos, né, Jéssica? Porque, assim, nós não temos hoje um aspecto, vamos dizer, positivo da perspectiva eleitoral no Reino Unido é que você não está tendo aí uma polarização da extrema-direita ou um partido de extrema-direita apontando uma chance de vitória ou de um crescimento vertiginoso nessa eleição. Mas, até lá, vamos acompanhar, né, Jéssica? Sim, sim, certamente, Caminoto. Os conservadores estão no governo do Reino Unido desde 2010, né? Então são mais de 10 anos de governo conservador. E ultimamente foi marcado por uma série de crises políticas, né? Você tem o Boris Johnson sendo reeleito com a promessa de fazer o Brexit, tirar o Brexit do papel, o que de fato aconteceu, né? Ele foi eleito com essa promessa e cumpriu, mas o Boris Johnson, no meio da pandemia, acaba renunciando ao cargo por causa daquele escândalo das festas do gabinete, enquanto o país estava num lockdown super rigoroso. E aí você tem a Liz Truss, que dura menos de um mês, né? Inclusive virou motivo de piada, que fizeram uma live acompanhando o Alface, e o Alface durou mais tempo que a primeira-ministra do Reino Unido. E aí você tem o Rishi Sunak, que era o ministro do Tesouro do Boris Johnson, né? Ele era um cara que estava dentro do governo e que vira a opção que os conservadores têm numa eleição interna ali deles para manter o governo depois desse fracasso que foi a Liz Truss. Mas é um governo extremamente impopular, até porque, como você bem mencionou, existe o problema econômico, né? Hoje o Reino Unido vive o que é o pesadelo para os economistas, que você tem um cenário de inflação alta e crescimento baixo, né? Praticamente de recessão no Reino Unido. Então, tem pesado no bolso dos ingleses, dos britânicos, isso tem se refletido em insatisfação sobre o governo, mas não só a questão econômica, você tem também a questão migratória, você tem também Exatamente. A questão ambiental, e aí, embora você não tenha nenhuma força da extrema-direita, como você apontou, né, diferente do que a gente tem na França, tem na Espanha, tem em Portugal, tem vários países, você tem esses partidos da extrema-direita que estão chegando perto de ganhar a eleição ou que estão conquistando mais assentos no parlamento, você não tem isso no Reino Unido, mas tem, ao mesmo tempo, o Rishi Sunak adotando posturas mais duras, mais radicais em alguns aspectos, para dar uma resposta a essa crise de popularidade dos conservadores no Reino Unido e a essa desvantagem nas pesquisas, né? Inclusive com um projeto absolutamente controvertido de mandar os imigrantes para Ruanda, né? Colocar os imigrantes num avião, num voo só de ida para Ruanda, onde eles vão ter... E a ideia, viu, Jéssica, é que comece o envio dos imigrantes antes da eleição, quase que casado como um fator aí para mostrar isso como uma conquista, né? Exato. E assim, os críticos desse projeto vão dizer, né, que é uma violação do direito internacional, dos direitos humanos, e vão dizer também que é um custo muito alto e que não vai resolver o problema, né? Porque você imagina o custo de você colocar todos esses requerentes de asilo que chegam pelo Canal da Mancha no avião, mandar para Ruanda, tem uma estrutura em Ruanda que o governo britânico está montando para receber. Então, os críticos vão dizer que, além de ser uma violação do direito internacional, é um projeto que é muito caro e que não vai surtir o efeito. A Suprema Corte do Reino Unido chegou a declarar inconstitucional
e há algumas semanas o governo do Rishi Sunak conseguiu no parlamento aprovar uma manobra que declara Ruanda um país seguro, porque a questão da justiça é justamente essa, você não pode mandar as pessoas que estão pedindo asilo, né, que são pessoas que estão buscando um status de refugiado, ou seja, que saíram dos seus países porque estavam enfrentando algum risco lá, sem dar uma garantia de que elas vão estar em segurança. E a Suprema Corte não considerava Ruanda um lugar seguro, que é um país também que vive um momento de endurecimento do regime. Então, eles conseguiram aprovar essa manobra, declarar Ruanda como um país seguro para contornar a objeção da Suprema Corte, mas continua sendo uma proposta totalmente controvertida, que vai entrar em vigor agora no Reino Unido como uma forma, né, do governo conservador de tentar dar uma resposta a esse cenário das pesquisas. E na questão ambiental também, antes de devolver para você, o Rishi Sunak retrocedeu em algumas medidas do próprio Boris Johnson, né? Como a questão dos carros elétricos, a ideia é que a partir de 2030 os novos carros no Reino Unido fossem todos carros elétricos. O Rishi Sunak aumentou o prazo, aprovou novas licenças para exploração de petróleo. Então, são tentativas do governo de dar uma resposta para as pesquisas que apontam uma vantagem grande, como você mencionou, e uma vantagem bem consolidada, né, que já dura algum tempo dos trabalhistas. E os trabalhistas, né, liderados pelo Keir Starmer, depois da derrota nas últimas eleições gerais, quando eram liderados por Corbyn, né, que é uma esquerda mais dura dos trabalhistas, o Starmer fez um movimento de centro, né, de amenizar o discurso do Partido Trabalhista, trazendo um pouco mais ao centro, né, inclusive agradando aos setores empresariais, aos mercados financeiros, prometendo não aumentar a taxação direta, né, desses setores, mas ainda há muita incerteza também em relação à externa, né, em relação ao que governo trabalhista o Reino Unido terá. Isso num contexto no qual as pesquisas constatam um grande distanciamento e uma grande desilusão do eleitorado em relação às lideranças políticas, sejam elas quais forem, né? Então, é um desafio bem grande, mas, de qualquer maneira, a gente pode estar vendo aí os últimos meses dessa era conservadora, né? Como você falou, 2010, se não me engano, começou com o Cameron, né? Que agora é o ministro das Relações Exteriores do Sunak, e que substituiu o último primeiro-ministro britânico, na época, foi o Gordon Brown, né? Que sucedeu ao Tony Blair, que foi uma era também muito longa e importante no Reino Unido, essa era trabalhista, né, de todo o Tony Blair tinha também viabilizou a ascensão ao poder do trabalhismo por causa de uma mudança no tom do discurso e das posições do Partido Trabalhista na época, né, um tom muito mais moderador e ao centro. Então, é interessante ver isso, porque a gente vê em vários outros países partidos de esquerda, né, em tese esquerda, conseguindo vitórias eleitorais no momento que eles cedem um pouco espaço, né, na sua agenda para o centro. Inclusive, a gente pode falar isso um pouco até no Brasil, né? O Lula, em 2002, nas eleições de 2002, né, conseguiu uma vitória muito graças a essa mudança, né, na posição do PT, e também um pouco menos, talvez, nas últimas eleições, que num contexto muito diferente, polarizado aí no Brasil. Mas é uma eleição importante que nós vamos acompanhar, né? Um Reino Unido também que ainda tem um pouco de... ainda não digeriu completamente o Brexit, né? Há uma espécie quase de ressentimento e de arrependimento de parte do eleitorado que apoiou o Brexit pelas suas consequências que teve sobre o país. Mas vai ser uma eleição importante. E, por fim... pois não, desculpa. Não, só um breve comentário antes de a gente seguir para o próximo assunto, Caminoto. A gente está falando, óbvio, sobre os conservadores e os trabalhistas, que são os maiores partidos, mas também tem outros partidos menores ali, inclusive, né, com esses movimentos de independência que você tem em outros países dentro do Reino Unido, como na Escócia, na Irlanda do Norte, tem países menores que não vão ganhar a eleição,
mas que podem ser decisivos na formação do governo se ninguém tiver uma maioria muito definitiva, né? Então, todas essas questões de movimentos para a independência também podem, a gente vai ter que observar também na eleição do Reino Unido por causa do Partido Nacional Escocês, por causa dos partidos ligados à Irlanda do Norte, como que eles vão se movimentar se for preciso, se alguém for precisar deles para formar um governo, né? Então ainda tem esse outro Exato. fator. É um fator importante. Inclusive, essa fragilidade dos conservadores pode alimentar os outros partidos, né? Mesmo os liberais, o Partido Liberal, né? Que é um partido que sempre ficou em terceiro, mas às vezes pode se beneficiar nessa fraqueza, né, do Partido Conservador e numa desilusão. Tem gente que o partido eleitorado não quer votar nos trabalhistas, vai buscar alternativas e pode buscar essas alternativas que você mencionou. E assim, por fim, nós tem toda essa confusão, né, diplomática, pessoal, enfim, entre a Argentina, do Javier Milei, e a Espanha, do Sánchez, né, por toda uma polêmica criada durante a visita, uma visita de Milei à Argentina. Eu queria que você, se possível, Jéssica, desse um breve histórico de toda essa história, né, que, no mínimo, mostrou uma deselegância diplomática enorme por parte do chefe de Estado argentino. Pois é, Caminoto, é uma crise que tem escalado nos últimos dias, né? E aí, assim, antes mesmo do Milei chegar na Argentina, o que acontece? No começo do mês, o ministro de Transportes da Espanha, o Oscar Puente, ele vai num evento e ele sugere que o Milei seria um usuário de drogas. É uma declaração que pega muito mal na Argentina. O governo do Javier Milei, o gabinete do Javier Milei, responde com uma nota duríssima, dizendo que o governo da Espanha devia estar preocupado com as acusações de corrupção contra a primeira-dama, Begoña Gomes. E aí, mais uma vez, a Espanha responde, né, rechaçando as acusações, mas tentando baixar um pouco a temperatura. Rechaça as acusações do governo da Argentina, mas fala que os países têm uma relação histórica, que são grandes amigos e que está tudo bem. E aí o Milei vai para Madrid participar do Viva 2024, que é uma cúpula organizada pelo Vox, que é o partido da extrema-direita da Espanha, né? Inclusive com a presença também do André Ventura, que é o representante da extrema-direita de Portugal, da Marine Le Pen da França, do José Kest do Chile, e o Milei era uma das grandes estrelas, né, desse evento, e aí no discurso dele, ele volta a chamar a primeira-dama, Begoña Gomes, de corrupta e insulta o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez. E aí, assim, só para abrir um parênteses aqui, para explicar essa acusação do Milei, a primeira-dama ela foi alvo de uma investigação por uma suposta corrupção e tráfico de influência no governo. Essa investigação ela se baseia numa denúncia de uma organização que chama Organização Mãos Limpas e que tem vínculos com a extrema-direita da Espanha. O Ministério Público chegou a pedir o arquivamento dessa investigação por falta de provas. A própria organização reconhece que teria se baseado apenas em notícias da imprensa, mas fato é que foi aberta uma investigação, o Pedro Sánchez até cogitou renunciar, depois ele decidiu ficar no cargo. Então é disso que o Milei está falando quando ele vai a público para dizer que a primeira-dama da Espanha é corrupta, nas palavras dele. E aí essa declaração do Milei, né, cutucou a ferida que já tinha sido aberta ali naquela troca de farpas no começo do mês. O governo da Espanha chama a embaixadora em Buenos Aires para dar explicações, exige um pedido de desculpas, o Milei não se desculpa, e aí o governo vai e convoca de volta a embaixadora definitivamente, que, né, Caminoto até conversou isso semana passada, os diplomatas, eles escolhem muito bem as palavras, né, em linguagem diplomática, você chamar um embaixador de volta quer dizer que você está muito insatisfeito, né, quer dizer que você não pode aceitar aquilo. Então, esse é um pouco do histórico da crise que culminou, né, com a convocação da embaixadora da Espanha em Buenos Aires definitivamente. Pois é, já você tem aí uma situação de
houve, na verdade, realmente também uma declaração nada diplomática, né, por parte da Espanha lá, que deu início, e o Milei, dentro do seu estilo, né, amplificou isso, né, atacando diretamente a primeira-dama. E o pior é que, em território espanhol, né, ali participando do evento da extrema-direita, etc., e gerando toda essa turbulência. Obviamente, já há uma, né, como você falou, tem o governo espanhol, um governo de esquerda, né, de centro-esquerda, esquerda, e o que está no outro espectro político do Javier Milei. Mas isso tudo, e as declarações do Milei, geraram uma grande indignação para dentro do governo espanhol. Embora, né, a presença do Milei na Espanha, aparentemente, dentro da proposta da extrema-direita, né, do evento, foi um sucesso, sob o ponto de vista do premier argentino. Mas, assim, mas essa história não acabou ainda, né, Jéssica? A gente tem agora questões relacionadas à própria viagem, à estrutura da viagem do Milei à Espanha. Qual é a polêmica nesse momento? Então, a discussão agora é se essa viagem do Milei era uma viagem oficial, uma viagem de presidente, ou era uma viagem privada, porque uma das críticas que o governo da Espanha fez ao Javier Milei foi a seguinte, né? O governo da Espanha fala que disponibilizou para o Javier Milei a segurança de chefes de Estado, o aeroporto exclusivo que eles disponibilizam para chefes de Estado, mesmo sendo uma visita privada, e o Milei teria ido lá e ainda teria insultado o governo, né, em Madrid depois de receber esse aparato estatal para uma visita privada. E aí hoje o Manuel Ardoni, que é o porta-voz do Milei, ele faz todos os dias uma entrevista coletiva ali, chama a imprensa para debater as principais questões da Argentina. Ele foi questionado sobre essa declaração do Pedro Sánchez e também do chanceler da Espanha, o José Manuel Barés, que falaram na mesma linha, dizendo que o Javier Milei teria usado a estrutura do Estado para uma viagem privada e ainda teria insultado o governo espanhol. O Manuel Ardoni falou que não, que era uma viagem oficial, mesmo ele tendo ido para participar dessa cúpula, porque ele também teria se reunido com empresários, e aí obrigou o Javier Milei, né, o governo da Argentina, a explicar o uso também do avião presidencial para essa viagem, porque é uma viagem que não teve encontros oficiais, né? Ele foi para a Espanha, isso já era uma coisa que causava ali uma certa tensão, um certo atrito, porque o Javier Milei ele iria para a Espanha e ele não ia se encontrar com Pedro Sánchez, então já era um motivo de certa tensão na relação entre os dois países, e aí depois dos insultos que ele faz à primeira-dama e ao primeiro-ministro da Espanha, ao Pedro Sánchez, também obrigou o governo da Argentina a se explicar se essa seria uma viagem oficial e daria direito ao Milei usar todo o aparato do Estado, ou se era uma visita privada, né, para participar de um evento, ele enquanto Javier Milei e não enquanto presidente da Argentina. Então, além de toda essa crise diplomática entre os dois países, você tem o governo tendo que dar explicações nesse sentido, né? Mas, como você bem falou, no aspecto político, foi um sucesso para o Milei, foi um sucesso também para a extrema-direita, né? Como a gente tem falado toda semana, caminha aí para as eleições do Parlamento Europeu. Então, politicamente foi um Agora, sucesso. ao mesmo tempo, né, estava pensando o Milei, sob o ponto de vista de noticiário nacional, até esse incidente, o noticiário tem sido positivo pelas coisas que estão acontecendo na economia argentina, né? No sentido, a inflação caiu, alguns das metas fixadas pela equipe econômica do Milei estão acontecendo. Apesar de toda a polêmica, se isso é sustentável de longo prazo ou não, isso é outra história. Mas ele contava, pelo menos nas últimas semanas, com um noticiário muito positivo em relação a isso. Então, não deixa de ser um tiro no pé também, né, essas declarações, porque desviaram um foco na Argentina no momento que é um país, olha, os primeiros meses do Milei ele está conseguindo algumas conquistas para toda essa polêmica, mas eu acho que isso é bem o estilo do Javier Milei, né, um estilo populista, né, um estilo de os jornalistas adoram, no sentido, não o Milei, mas adoram esse estilo, porque a gente não para de ter notícia todo dia, né, na criação de notícias,
e eu acho que a gente vai ver muito mais disso nos próximos meses, né? Com o Brasil, por enquanto, deu uma acalmada, né? Lula e Milei ainda não se encontraram, mas isso deve acontecer aí ao longo dos eventos do G20 ao longo do ano. Então, vamos ver o que vai sair desse negócio. Agora, tem um outro lado, pessoas falando que a reação espanhola foi um pouco exagerada, né? E gente até comparou quando o Jair Bolsonaro é, fez uma crítica muito infeliz, muito deselegante em relação à primeira-dama francesa, né? A esposa do Macron. E, obviamente, foi muito mal recebido na França, mas não houve, isso não migrou para a área diplomática, numa ação diplomática mais Uhum. veemente do governo francês. Então, mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que toda essa. E uma coisa importante também, essa coisa do avião que você mencionou, eu me lembro bem que logo depois de assumir, Millet esteve em Davos, né, e uma das grandes propagandas que ele fazia questão de falar que ele tinha ido num voo comercial para Davos, né, uma pequena delegação participar do World Economic Forum. E ele realmente, aparentemente, já está usando com um pouco mais de desenvoltura aí o avião presidencial, que não é condenável, né? Faz parte aí da logística dos chefes de Estado, mas já há uma mudança um pouco em relação a isso. Enfim, nós vamos ver como é que vai se desdobrar. Eu acredito que essa polêmica com a Espanha deve, a partir de agora, esfriar, né? Mas outras polêmicas internacionais em torno de Milei acontecerão. Vamos Inclusive, aguardar. Caminoto, você estava falando da questão da cobertura sobre o Milei, né, da repercussão na imprensa. O Milei é a capa da nova edição da revista Time, e a chamada para a entrevista dele, ele que aparece na capa um pouco mais penteado que de costume, né, menos descabelado que de costume, a chamada da revista é O Radical, como o Milei está chocando o mundo. Então, imagino que ele vai continuar chocando o mundo mesmo, como você falou. Então, precisa ver como é que vai ser esse choque, né? E principalmente qual vai ser o choque para os argentinos, né? No sentido da gestão ali, uma situação ainda muito frágil da economia argentina. Ele ainda não completou 6 meses, né, de governo, ainda não, se não me engano, Ele assumiu deve em estar próximo. dezembro. Ele assumiu em dezembro, então está próximo, né? Então, por enquanto, a reação, ele enfrentou aí movimentos sociais já, né, manifestações sindicais muito fortes, mas tem administrado e a dor, né, esse ajuste econômico que está sendo feito, o programa econômico da equipe implementado por ele, tem impacto muito grande, né, no emprego, enfim, apesar de ter resultados positivos na inflação, tem um impacto muito grande na vida real dos Tem um custo argentinos. social, né? Exatamente. Vamos ver nessa equação, né, de indicadores positivos de vida real, por quanto tempo essa tolerância da sociedade argentina com o presidente, com o seu presidente, o Javier Milei. Nós vamos acompanhar aqui passo a passo. Muito bem, Jéssica, mais uma vez foi um prazer conversar com você, né? Semana que vem a gente volta com vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. E aí contamos aí com a audiência, né, dos nossos amigos da audiência do Estadão, para a gente retornar aí com temas geopolíticos que têm importância para o Brasil e para todos nós. Um abração, Jéssica. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau e até a próxima.